Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui para trazer mais uma aulinha legal para a gente continuar os nossos estudos e hoje eu vou falar sobre a questão do crescimento e da distribuição da população mundial. Como a gente sabe, o mundo ele é muito populoso. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes espalhados pelo mundo. E estamos, como a gente falou na aula anterior, em um dos países mais populosos que existe. Nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes no nosso grande Brasil. Mas isso não se compara a alguns países, como a China e a Índia, que têm respectivamente 1,5 e 1,3 bilhões de pessoas. São aí praticamente de 6 a 8 Brasis, vamos chamar assim, né? De 6 a 8 vezes mais gente do que nós temos aqui no nosso planeta. Então, a nossa população ela cresceu muito e não diferentemente do Brasil, ela cresceu da mesma maneira com os mesmos motivos. Lembra na aula passada quando eu falei da questão da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade do crescimento vegetativo? Então, no mundo foi igual. A taxa de natalidade no mundo ela era, até o final do século XIX, começo do século XX, muito elevada. Porém, a taxa de mortalidade também era muito elevada. Os dois permaneciam lá em cima e o crescimento vegetativo, que é a diferença entre os dois, era muito pequena. Por quê? Nascia muita gente, morria muita gente, o crescimento era lento. Mas nós fizemos como quase todas as populações de animais em algum momento fazem na sua história, no seu tempo, caso essa população de animal tenha sucesso. Nós chegamos ao ponto em que o nosso crescimento ele ficou exponencial. E quando foi que a gente começou a quebrar essa barreira? Quando a gente descobriu medidas sanitárias, medidas de combate a doenças, como as vacinas, os antibióticos, remédios que agora curavam facilmente doenças que matavam qualquer um. Então, no século XIX, no século XVIII, certas doenças que hoje não faz mal nenhum a gente eram a sentença de morte. Pegou aquela doença, você já sabia que sua chance de ficar vivo era muito pequena. E fora questões de desnutrição, questões de falta de saneamento, de falta de condições sanitárias. Então nós evoluímos muito, o que fez com que a taxa de mortalidade caísse drasticamente, criando uma grande diferença agora entre os dois. É quando a gente tem um crescimento demográfico muito alto. Então a quantidade de pessoas ela começa a crescer muito rapidamente. Só para vocês terem ideia, nós levamos mais de 10 mil anos para chegar em 1 bilhão de pessoas. E para a gente sair de 1 bilhão para 2 bilhões, a gente demorou menos de 200 anos. Então, o crescimento exponencial ele é muito rápido. Isso fez com que nós tivemos um crescimento gigantesco no mundo. Hoje, assim como no Brasil, a taxa de natalidade também caiu ao redor do mundo. E pelos mesmos motivos. Disseminação de métodos contraceptivos, a revolução feminina que colocou a mulher num papel diferente na sociedade, diferente do que ela era. Ela deixa de ser a dona de casa, ela deixa de ser a mulher que cuida do lar, ela deixa de ser a mulher que tem um sonho de ser mãe, de criar uma família, para a mulher que antes disso ela vai ter o sonho de estudar, de trabalhar, de construir sua carreira e só depois ela vai se preocupar com família, ela vai se preocupar e isso dividindo a tarefa também com os homens. Então, isso faz com que os casais eles se formem mais tarde, as pessoas tenham filhos mais tarde e acabe o período fértil durando menos. Então, nós temos uma redução de população. Fora o acesso a métodos contraceptivos, a orientação, a toda uma série de componentes que vão diminuir a quantidade de filhos que cada família vai ter. Então a média de filhos por família hoje é muito menor, é muito inferior à média que nós tínhamos há 50, há 100, há 200 anos lá para trás, tá? Então, nesse cenário, apesar do crescimento ser lento, nós já somos 7 bilhões. Então, 7 bilhões crescendo devagar, ainda vai ser um número muito elevado. Porém, em alguns países do mundo,
esse crescimento já está ficando negativo, já é um decréscimo. É por isso que tem muitos países que incentivam a migração de pessoas, como é o caso do Canadá, como é o caso do Japão, como é o caso de alguns países da Europa. Por quê? Porque a população idosa deles é tão grande e nasce tão pouca gente que eles estão ficando sem pessoas para trabalhar. A população economicamente ativa deles está diminuindo muito. Se a gente olhar a pirâmide etária, que é um gráfico feito em formato de pirâmide para analisar os dados da população, se a gente olhar a pirâmide etária desses países, a gente vai ver que a base, que é onde estão as crianças, ela está achatada. O corpo também está achatando, que é onde estão os adultos, entre 20 e 60 anos. E o topo, que é a parte dos idosos, ela vai estar mais larga. Então a sociedade vai enfrentar problemas com questões de previdência, com questões de saúde para idosos e com questões de falta de mão de obra. Então, nesse cenário, a população mundial ela acaba migrando para preencher estes locais. E já que a gente está falando de migração, já que a gente está falando de movimentação e tamanho de população, vamos entender também por que a população humana, apesar de ser tão grande, ela é tão mal distribuída. Se você pegar o Sudeste Asiático, incluindo ali Japão, China, Índia, Bangladesh, o Paquistão, o Vietnã, aquela porção sudeste da Ásia, só ali tem 1/3 das pessoas de todo o planeta. Então, 1/3 das pessoas vivem naquela pequena região, se comparado com o resto de todo o globo. Enquanto você tem locais em que a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, é menor do que 1. Por que isso acontece? Temos diversos fatores. O primeiro e principal deles é o fator natural. Que locais são esses que têm uma quantidade de população por quilômetro quadrado igual ou inferior a 1? São locais em que você contempla algum fator natural, algum fator climático, algum fator geográfico que dificulta ou impede a localização da população. O norte da Rússia, por exemplo, ou da Europa, você tem ali porções que estão no Círculo Polar Ártico, então é muito frio. A mesma coisa acontece no Canadá, então as pessoas não têm muita propensão a viver num local desse. É frio, não tem como cultivar os alimentos, não tem como você conseguir manter um modo de vida, criar animais de uma maneira muito fácil. É uma vida muito dura, né? Daí você vê que as populações que viviam no norte da Europa eram os vikings, eram pessoas que atacavam outras regiões para pilhar e para receber ali dinheiro, alimentos, roubar aqueles alimentos, porque na terra deles não tinha o suficiente. Outro local que você também tem pouca gente são os desertos. Os desertos têm pouquíssimas condições ou condições muito duras para que as pessoas vivam lá. Então a densidade demográfica nesse local ela é muito pequena. É só a gente olhar para o nosso país, na parte do semiárido você tem uma densidade menor. E olha que nem é um deserto, apenas é uma região semiárida. Outro local também que é de difícil moradia são as grandes florestas tropicais. Uma mata muito densa dificulta muito a vida das pessoas ali dentro, né? Aquele ambiente não foi feito para nós seres humanos vivermos, e sim para outros animais. Então, caso a gente precise morar ali, muito provavelmente as pessoas iriam desmatar, iriam trazer uma série de danos que seriam muito desvantajosos. A mesma coisa a gente pode falar de regiões montanhosas. Quanto mais alto é o local, mais difícil é da gente respirar. Então os fatores naturais eles vão determinar a localização. E por que tem tanta gente no Sudeste Asiático, se existem outras porções do mundo que são perfeitamente boas de se morar? Por conta dos fatores históricos. As cidades asiáticas, elas se formaram há muito tempo. A nossa cultura ocidental, a nossa história ocidental, ela foca muito na Europa. E na Europa, os países eles só começam a se formar lá para 1500, 1600, 1700, alguns até em 1800, 1900. Enquanto que a China já existe há mais de 1000 anos. É um povo muito antigo, é uma cultura muito desenvolvida há muito tempo. A pólvora foi inventada na China muito antes de chegar na Europa.
a Arábia, o Oriente Médio, tinha um desenvolvimento matemático e tecnológico muito maior. A gente costuma olhar e achar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque a Europa não tinha desenvolvimento científico, mas ao mesmo tempo que isso acontecia, lá na Ásia estava tudo correndo de vento em popa. Então, as populações já se aglomeravam muito naquela região desde muito tempo atrás. Então é natural que quando você começa a ter o crescimento exponencial, onde já tem muita gente, essa curva de crescimento ela acaba acontecendo de forma ainda mais acelerada, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Leiam as páginas do livro que estão indicadas aí para vocês na atividade e façam também os exercícios da página que também vai estar indicada aí na atividade para vocês, tá certo? Um grande beijo para todos, um forte abraço e até a próxima. Continuem bem, continuem em casa e em breve estaremos juntos novamente.